voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos, deixe seu like e inscreva-se aqui no canal, porque a gente vai falar sobre uma grande notícia para o Flamengo, que é a contratação de Alex Sandro. Notícia confirmada pelos amigos do GE, o Caio Mota e o Fred Gomes. Alex Sandro é o novo reforço do Flamengo, está tudo acertado, só falta assinar o contrato, isso vai acontecer nas próximas horas. Esse vídeo está sendo gravado na manhã desta segunda-feira. Alex Sandro, como eu disse, é o novo reforço do Flamengo, e muita gente se pergunta, né? Muita gente até fala, para mim de forma errada, que o Alex Sandro fracassou na seleção brasileira. Bom, isso é muito relativo, né? O Fernandinho, se a gente pegar o jogador que estava no 7-1, né? E joga muito no Atlético Paranaense, né? São jogadores que chegam no futebol europeu e costumam brilhar aqui no futebol brasileiro, então não tenho dúvidas de que o Alex Sandro, em primeiro lugar, chega para ser titular do Flamengo, né? É um jogador que pode atuar como lateral ou como zagueiro, mas veja, não é aquele lateral que vá à linha de fundo, tá? Nisso ele lembra mais o Felipe Luiz, né? Um lateral mais construtor de jogo, gerador de jogo, né? Esse é o perfil do Alex Sandro, tá? Um jogador que fez carreira no futebol europeu, né? Surge no Santos, vai para o Porto e depois vai jogar na Juventus, um gigante do futebol mundial, gigante do futebol italiano. Então é um excepcional reforço para o Flamengo, ainda mais vendo a fase do Ayrton Lucas. Veja, o Flamengo não iria atrás do Alex Sandro se não fosse a lesão do Matias Vinha, né? O Vinha, todo mundo sabe, só volta a jogar no ano que vem, está fora da temporada. Com o Ayrton Lucas não jogando bulhufas e o Tite tendo que improvisar o Léo Pereira, que aliás foi melhor do Alex Sandro do que o Ayrton Lucas na partida contra o Red Bull Bragantino, chega para ser titular. Chega para ser titular do Flamengo. A gente vai falar mais sobre esse assunto, né? Nesse vídeo que tem o oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, tá? Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo, tá? Colocando o meu cupom Bernardo, eu vou lhe dar 20% de bônus em relação ao valor que você depositar primeiro. Isso vale até R$100. Suponhamos que você deposite os R$100, tá? Eu vou lhe dar R$20. É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site kto.com, tá? Não adianta você querer sacar ali R$120, você não vai conseguir. Você vai ter que fazer a sua fezinha no site kto.com. E as melhores odds do mercado eu posto no meu Instagram, que é o @BernardoAqui. Então, siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Lá nos stories eu posto direto para você. Tem muita análise no Instagram também, tá, pessoal? Falando mais aqui sobre o Alex Sandro, tá? É um jogador, como eu disse, um lateral mais construtor de jogo, tá? Tem um perfil, se a gente for comparar com o Ayrton Lucas, fazendo uma comparação do Ayrton Lucas com o Matias Vinha, é um jogador com mais características do Matias Vinha do que do Ayrton Lucas, tá? E pode jogar como zagueiro pelo lado esquerdo também, quando o Flamengo precisar. Eu acho que não vai ser necessário isso. O Fabrício Bruno, a tendência é que fique no Flamengo, né? Aí o Flamengo tem Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Davi Luiz, jogadores que vão executar essa função, né? Então o Alex Sandro chega para ser titular da lateral esquerda do time do Flamengo, até porque o Tite o conhece muito bem, foi o Tite quem o convocou para a Copa do Mundo de 2022, quando o Alex Sandro, em determinado momento, foi o titular da posição. Disputava ali com o Alex Telles, que hoje joga no Al Nassr da Arábia Saudita, tá? Excelente contratação para o Flamengo, excelente contratação para o Flamengo. Alex Sandro estava treinando em Portugal. Já que você vai perguntar, e eu tenho certeza que essa pergunta vai pintar aqui nos comentários, ele joga contra o Bahia? Não, ele não joga contra o Bahia, embora o Flamengo corra nesse momento para acertar o contrato do jogador e colocá-lo no bid, tá bom? Alex Sandro, portanto, é o novo reforço do Flamengo. Não falei, não fiz um vídeo, porque sabia que essa negociação era iminente, queria fazer um vídeo sobre a contratação do Alex Sandro, mas não fiz um vídeo sobre a partida contra o Red Bull Bragantino. Uma vitória
protocolar do Flamengo, né? O Flamengo fez um grande jogo, não, mas a grande notícia foi o Michael, jogou muito bem, atuando pelo lado esquerdo. Lembrando que no Al Hilal, time do Jorge Jesus, ele treinava pelo lado, ele treinava e jogava, né, pelo lado direito. Como o Flamengo tinha Luiz Araújo, já um jogador que é o dono da posição, o Michael foi lá para o lado esquerdo com o Bruno Henrique centralizado. No primeiro tempo, esse ataque funcionou muito bem, né, com o Luiz Araújo, inclusive, dando assistência para o gol de cabeça do Michael, que até brincou na zona mista, falando com os companheiros, disse que esperava que um anão fosse fazer um gol, né? Grande estreia do Michael, reestreia do Michael com a camisa do Flamengo, né? No segundo tempo, o Flamengo cansou, claramente o time cansou, e aí o Red Bull Bragantino teve algumas investidas ali, mas faltou qualidade à equipe paulista, uma vez que o time também estava completamente desfigurado, né, por lesões e tal, assim como o Flamengo. O importante para o Flamengo nesse momento é pontuar. Vai ter um jogo complicado contra o Bahia na próxima quarta-feira, né, pelo campeonato da Copa do Brasil. É um jogo muito complicado esse. O Bahia jogou bem contra o Botafogo neste domingo, né? Inclusive o goleiro John fez duas defesas espetaculares no final do jogo, mas o Botafogo no primeiro tempo até foi melhor do que o Bahia. O Botafogo chegou a meter duas bolas na trave, né? Poderia ter vencido o jogo contra o Bahia. Então a gente vai falar mais sobre Bahia e Flamengo, né, ao longo da semana, com vídeos analisando o adversário, né? Mas já antecipo para você que é um time que tem um meio de campo muito forte, né? Com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, ex-jogador do Flamengo, todo mundo sabe disso, e o Cauli no meio de campo, tá? É um meio de campo muito forte esse, o do Bahia, né? Muito técnico, com o Tassiano jogando mais à frente, Tassiano que perdeu um gol incrível na partida contra o Botafogo, né? O lateral direito, Santiago Arias, colombiano, sobe muito, e pelo lado esquerdo, Luciano Juba, que foi meio-campista, contratado ao Sport, chega para jogar no meio de campo do time do Bahia. O Rogério Ceni o coloca para jogar como lateral esquerdo, como ele jogava no Sport também. Lá no início dele no Sport, em 2020, ele chegou a enfrentar o Flamengo jogando como um lateral pelo lado esquerdo, substituindo o Sander. Então é bom jogador o Luciano Juba também, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.